Olá, pessoal! Professora Mires Assunção aqui falando, trazendo para vocês esse conteúdo muito bacana, que é o conteúdo de morfologia. E eu trouxe aqui uns slides bem simples mesmo, com o intuito único e exclusivo de passar conhecimento, de passar informação, tá? Não quero que seja uma coisa, ai, ficou muito bonitinho, ficou muito perfeitinho. A minha intenção aqui não é essa, a minha intenção é que você entenda o que eu estou querendo propor. E quando a gente coloca muitas figuras, muitos desenhos nos slides, acaba que a sua função ali, que é realmente passar o conhecimento, fica meio que deixada de lado, né? Então aqui eu quero que você aprenda, não coloquei coisa bonitinha, não coloquei figurinha, tá? Eu quero que fique bem limpo para que você pegue daí o conhecimento que eu quero passar para você, a informação que eu quero passar para você aqui. Ok? Bom, primeira coisa nós vamos falar sobre morfologia, né? Morfologia que é o estudo das palavras, das classes de palavras. Espera aí só um minutinho, deixa eu passar o slide. Peraí. Agora sim. Olha, morfologia é o estudo da estrutura e formação e classificação das palavras. Aqui nós vamos estudar as palavras de forma isoladas. As palavras com a sua própria função. A gente não vai mais olhar ali a frase inteira para você saber o que é o significado da palavra. Que nós vamos estudar as palavras isoladamente, cada uma na sua classe, tá? E essas classes são 10 classes de palavras, que são as 10 classes que nós vamos estudar agora. O pessoal estava com bastante dificuldade, mas vocês vão ver como é simples. Vocês vão ver o quanto é simples essas 10 classes de palavras. O problema é que é um pouco extenso. Acaba que fica um pouco extenso e cansativo. Por quê? São 10 classes. Eu dividi em duas apostilas. Porque, professora, posso ver só uma apostila? Claro que não, gente, porque são 10 classes. Na primeira apostila eu coloquei as 5 primeiras e na outra eu coloquei as outras 5, tá? Então você precisa ver todo o conteúdo para que faça sentido para você, para que você entenda como que funciona essas 10 classes de palavras. Então, o que eu quero é que fique bem claro para você que a morfologia ela é o estudo da estrutura da formação e da classificação das palavras. E essas palavras são divididas em 10 classes, ok? Esse é o entendimento que eu quero que vocês tirem aqui desse primeiro contato, dessa primeira informação. Morfologia é o estudo da estrutura da formação e classificação das palavras. E essas palavras são classificadas, essas palavras, elas têm 10 classes de palavras, olha. Elas têm 10 classes de palavras. Então, essas 10 classes de palavras é o que nós vamos estudar nas apostilas. Eu coloquei para vocês, como eu já falei, as 5 primeiras na primeira apostila e as outras 5 na segunda apostila. Então, nesse módulo, nós temos 2 apostilas com as 10 classes de palavras, ok? Dito isso, eu vou mostrar para vocês essas 10 classes de palavras e vou falar sobre cada uma delas um pouquinho, de forma mais resumida, porque nós vamos estudar elas uma por uma, de acordo com a apostila de vocês aí, que você tá com a apostila na mão, né? Acredito. Pega a sua apostila aí, vai me acompanhando aqui, tá ok? Que nós vamos conversando sobre o conteúdo que tem na apostila. E automaticamente nós já vamos falando um pouquinho rapidamente de cada uma delas aqui, porque depois nós vamos estudá-las uma a uma, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. E a primeira delas que nós temos é o substantivo. Essa classe de palavra, ela dá nome aos seres em geral, ela nomeia as coisas, os objetos, os seres, tudo aquilo que, por exemplo, mesa, cadeira, cama. O substantivo, ele vai nomear os seres em geral, tá? Claro que tem umas especificidades aí que nós vamos estudar depois separadamente. Estou falando aqui só no geralzão mesmo, para vocês terem uma ideia sobre o que é cada uma delas. Tá ok? Então, o substantivo, guarda na sua cabeça ou coloca aí no seu caderninho. Substantivo é aquilo que dá nome aos seres em geral, sejam seres, objetos, coisas, né? Tudo aquilo que dá nome às coisas. O artigo. O artigo ele vem sempre antes do substantivo para determiná-lo. Né? Ele vai determinar o substantivo de modo geral ou de modo particular. Como assim? No modo particular, o artigo ele vai determinar se o substantivo é definido ou indefinido no modo geral, né? Indefinido no modo geral, claro. Como assim? Os artigos definidos são aqueles o, a, os e as. E os artigos indefinidos são uma, uns e umas. São sempre esses? Sim, são sempre esses. Basta você gravar isso na cabeça, tá beleza? Mas não se preocupe, nós vamos ver isso daqui a pouco.
Olha só, agora, essa classe de palavra que nós temos aqui é o adjetivo. O adjetivo é muito bacana, porque o adjetivo ele vai expressar ali características dos seres, ou então alguma qualidade, né? Como que eu posso te dizer? Algum estado do ser ali naquele momento, né? O adjetivo, então, tem a função de expressar característica, qualidade, ou então o estado de algum ser. Por exemplo, a mesa branca. O branca está dando a qualidade para minha mesa, tá? A parede cor-de-rosa, que não é qualquer parede, a parede cor-de-rosa, né? Estou especificando ali aquele ser, tá? E quando ele vai indefinir, indefinir não, quando ele vai definir, por exemplo, um ser entre outros. Por exemplo, a raquete azul. Não é qualquer raquete, é a raquete azul, né, que eu estou falando. Estou dando a característica da raquete. É azul, não é qualquer uma, tá? Então, agora nós temos também a classe de palavras numeral. Gente, quando eu estava no ensino médio, que a professora foi explicar essa classe de palavra numeral, números no meio de letras, no meio de gramática, a minha cabeça deu um nó. Porque na minha cabeça eu não acreditava que número entrava ali no português, eu não sabia como que isso fazia. Mas essa classe de palavras numeral, ela é tão necessária porque ela vai exprimir uma quantidade definida, né, ou uma quantidade de pessoas, ou então a posição que essa pessoa ocupa em determinada sequência, né? Então é muito importante essa classe de palavras, só que na época, quando eu fazia ensino médio, eu não entendia como que isso entrava no meio do português. Então entenda que existem números no português, existe na classe de palavras numeral, tá? Porque essa classe de palavras, ela vai definir quantidade, uma quantidade exata ali de pessoas no local ou de seres, né? Ou então a posição que esse ser ocupa em alguma sequência. Ela está aí para isso. Por exemplo, na fila do banco tem 5 pessoas na minha frente. Estou determinando a quantidade de pessoas que tem na minha frente. Então, por isso essa classe é muito importante. Vamos seguir aqui então, que isso é só de forma mais geralzona mesmo. É só para que vocês entendam aí o que é cada uma delas. Olha, então nós já falamos que o substantivo é aquele que dá nome aos seres, que o artigo ele vai definir ou indefinir o substantivo, que o adjetivo é aquele que dá a qualidade dos seres ou das coisas, o numeral é aquele que indica posição ou quantidade ali, e o pronome? O pronome é aquela que substitui ou que acompanha um nome, né? No caso, o substantivo. Esse pronome, lembra lá que tem um texto que eu não me lembro agora em qual plano de estudo que tem, mas tem um texto que fala sobre as aranhas, a teia das aranhas, como as aranhas fazem teias. Como as aranhas fazem teia. Tem um cachorro latindo aqui, mas, gente, gravar vídeo em casa é assim mesmo, não tem como ter silêncio total, não, tá? Mas vamos lá, voltando. Então, nesse texto da aranha, por que as aranhas fazem teia, tá perguntando lá, tem uma questão lá que fala assim, ó, acho que a frase tá lá assim, como ela tira da barriga, não sei o que lá. Vai te perguntar o que o ela tá substituindo. O ela substitui quem? Quem que tira da barriga para fazer a teia? A aranha, né? Então, o ela tá substituindo um nome. Ela é o quê? É um pronome. Isso nós vamos estudar também depois de forma mais detalhada, tá? Não se preocupem com isso. E o verbo? O verbo eu acho que é uma das classes de palavras mais importantes. Eu acho que ela deveria ter um estudo só para ela. Mas como aqui no SESEC é um estudo mais resumido, quem se interessar, procura depois, estuda mais a fundo, porque o verbo é uma classe muito grande, muito extensa e também é muito importante, tá? Mas aqui nós vamos simplesmente, o que eu quero que você saiba é que o verbo é uma palavra que por si só ela vai exprimir um fato, né? Em geral aí é uma ação, um estado ou fenômeno da natureza. Mas o que é isso, Mires? Olha só, quando eu falo para vocês que é uma ação, estou falando de movimento, né? Estou falando de, por exemplo, peguei o ônibus correndo hoje. O peguei, que eu tô pegando ali o ônibus, eu não sei se eu tô levantando ele ali, pegando ele, jogando ele para cima, né? Porque ou então, se eu entrei nesse ônibus, se eu consegui alcançar esse ônibus, peguei, né? Esse ônibus correndo. O correndo poderia ser o ônibus correndo ou eu correndo, né? Então, é uma ação também, a ação de correr, o ato de correr. Ou então, estados ou fenômenos da natureza, né? Por exemplo, choveu muito
ontem. Choveu muito. Chover é um estado da natureza. Então, isso aí nós vamos estudar depois também de forma mais detalhada, tá? Só quero que você saiba que o verbo, ele exprime um fato, né? Uma ação, um estado ou fenômeno da natureza. É isso que eu quero que você saiba agora sobre verbos, tá? Agora nós temos uma outra classe também, que é o advérbio. O advérbio também é uma classe muito importante, porque ela é invariável, né? Ela vai se relacionar com o verbo ali para indicar a circunstância do verbo. E essa circunstância do verbo pode ser de tempo, de lugar ou de modo, né? Então, esse advérbio ele vai dar circunstância para o verbo, tá? Pode ser tempo, pode ser lugar, pode ser modo. Por isso que a gente tem lá vários advérbios que a gente estuda. Depois a gente vai ver isso direitinho, tá? Temos agora uma outra classe de palavras, que é uma classe pequena em relação às outras, né? Que é a preposição. A preposição também é invariável. Ela é uma classe de palavra invariável que ela vai ligar duas outras palavras. E ela vai estabelecer entre essas duas palavras uma relação de sentido e de dependência, onde uma vai depender da outra. Então, o que eu quero que você perceba com a preposição é que ela é invariável, né? Que ela vai ligar dois termos ali na oração, estabelecendo entre eles uma relação de equivalência ou de dependência, que é um que depende do outro. Por exemplo, gostava de flores. O de, ele está ligando o gostava com flores. Gostava de quê? Gostava de flores. Né? Morava em Paris. Essas preposições são necessárias para ligar um termo a outro na frase. É um problema fácil de resolver. O de também é uma preposição que está ligando o fácil com resolver. Está ligando uma parte da oração com o restante da oração ou da frase, né? Olhei para ele. O para também é uma preposição. Então, quero que você entenda nesse primeiro momento que preposição é uma classe de palavra invariável e que liga dois termos de uma oração, beleza? E que estabelece entre eles aí uma relação de equivalência ou de subordinação. Só isso que eu quero que vocês entendam agora. Beleza, então vamos lá. A próxima classe de palavras é a conjunção. Essa conjunção ela vai unir dois elementos na oração, no mesmo enunciado, ela vai unir os dois elementos, vai deixar o discurso aí mais fluido, né? Estabelecendo a relação de sentido. Enquanto a preposição estabelece uma relação de dependência, a conjunção ela vai estabelecer uma relação de sentido. Tá vendo a diferença entre preposição e conjunção? A preposição ela vai estabelecer uma relação de dependência, né? Enquanto a conjunção ela vai estabelecer uma relação de sentido, uma relação de significado. É como se eu colocasse, a conjunção é como se eu colocasse, assim, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, não sei nem se está na apostila essa frase, olha. Ele iria à praia, ponto. Estava chovendo, ponto final. Para tirar esse ponto final do meio aí, eu vou usar uma conjunção. Olha só como que ficaria. Ele iria à praia, vírgula, mas estava chovendo. Viu só? Eu estou fazendo uma relação, estabelecendo uma relação de sentido. Ele ia à praia, mas ele não vai mais porque ele estava chovendo. Tá vendo só o que fica subentendido quando a gente usa a conjunção no lugar correto? Por isso que é importante a conjunção. No primeiro exemplo que eu dei para vocês, eu falei assim, ó, ele iria à praia, ponto. Estava chovendo, ponto. Tá vendo? São duas frases, duas orações independentes, né? Que elas estavam relacionadas, mas tinha um ponto final aí no meio. Agora, olha só, quando a gente com uma forma de unir com a conjunção para o texto ficar mais fluido, para você conseguir ler de forma mais rápida, né? Vamos dizer assim: ele iria à praia, mas estava chovendo. Viu só? Eu tirei o ponto final e deixei o texto mais fluido, mais corrido. E por último, nós temos aí a interjeição. A interjeição é a palavra, ou então um conjunto de palavras que ela, de forma instantânea ali, intensa, ela vai exprimir os sentimentos, as emoções, reações psicológicas, né? Ou então barulhos. Por exemplo, a arma fez bum. Esse bum é uma interjeição. É a forma, a expressão da palavra bum ali, né? Que você está transcrevendo um barulho, você está tentando escrever ali um barulho, como que ele faz esse barulho. Outro exemplo, meu papagaio quando está com fome faz cré, 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 cré. É o barulho, estou tentando transcrever o barulho que esse papagaio faz. Isso é interjeição, tá? O cré, cré, cré seria o barulho que o papagaio faz, a interjeição. Quando eu falo assim também, ó,
Nossa, que alívio, ufa! Ufa é uma interjeição, é o meu alívio ali. Eu estou expressando em palavras o meu alívio. É você expressar em palavras algum barulho, algum sentimento, né, de forma ali intensa e instantânea. Esse que é a interjeição. Então, cada uma, espero que tenha ficado claro para vocês aí, mas se bem que nós vamos estudar agora cada uma delas de forma separada, então vai ficar bem fácil para vocês diferenciarem aí sempre uma da outra, tá? Mas eu acho que não tem erro não, acho que vocês conseguem, vocês são muito inteligentes e vão conseguir de boa tirar isso aí de letra, tá? Então, o que eu preciso que vocês saibam é que cada uma dessas palavras tem uma função específica, né? Cada uma delas tem um porquê, cada uma delas tem um lugar onde você deve usar, né? E nós vamos estudar isso agora, tá bom? Vamos ver aqui primeiro, a primeira classe é o substantivo, né, que é a palavra que dá nome aos seres. Ela pode nomear também ações, conceitos físicos, afetivos, socioculturais, entre outros que não podem ser considerados seres no sentido literal da palavra. Olha só, para não ficar muito difícil, coloca na sua cabeça somente que, deixa só eu sublinhar aqui para você. Peraí. Olha só, coloca na sua cabeça que substantivo, olha só, substantivo é a palavra que dá nome aos seres em geral. É a palavra que dá nome aos seres em geral. Isso aqui, ó, esquece essa parte aqui, tá? Isso aqui é para quem tá fazendo um curso superior, para quem tá querendo entrar na área de letras aí você se aprofunda no conhecimento. Mas para vocês que estão aqui no ensino médio, grava apenas na sua cabeça que substantivo é a palavra que dá nome aos seres em geral. É a classe de palavra que nomeia os seres, as coisas, os objetos e tudo mais. Grava só isso, tá ok? Vamos seguir então. Olha lá, os substantivos eles podem ser primitivos, derivados. O primitivo, pedra, carta, derivado, pedreira, carteiro. Entendeu a diferença? Primitivo é a palavra primeira, é aquela primeira palavra. E o derivado é aquela palavra que vem dessa primitiva, que sai dessa palavra primitiva. Pedreira deriva de pedra, né? Carteiro deriva de carta. Os substantivos também podem ser concretos ou abstratos. Qual que é a diferença? O concreto é aquilo que você pode pegar, é aquilo que é tangível, né? O livro, a régua, o copo, o pente, o óculos, tudo isso é tangível, então tudo isso eu posso pegar, tudo isso é concreto, né? E o abstrato, o que é o abstrato? O abstrato é o sentimento, é aquela sensação ali de fome, de medo, tristeza, angústia, entendeu a diferença? Vamos lá então, recapitulando. Primitivo, a palavra primeira, ela foi a primeira palavra a ser criada. A derivada é aquela que vem dessas palavras primitivas. O substantivo concreto é aquele que você pode pegar, tudo que você pode pegar, tá? Mesa, o copo, celular, tudo que você pode pegar, livro, régua. E o abstrato é o sentimento, é sensação, é aquilo que não se pode pegar, é o que você sente, tá? Fome, medo, tristeza, angústia, tudo isso é abstrato. Beleza até aqui? Os substantivos também podem ser simples ou compostos. Ele é simples quando? Ele é simples quando você fala que ele tem um radical só, que é uma palavra só. Mesa, por exemplo. Mesa é uma palavra só. Celular. Celular também é uma palavra só. Então, é simples quando é um radical só. O que é radical? É a raiz da palavra, né? Mesa. Tá vendo? Dela não tem mais nenhuma outra palavra. É apenas uma palavra só, tá? Ou pleonasmo, se é apenas, né, uma, então tá, é uma só. O composto. Composto é quando tem o radical, tem dois radicais, tem duas palavras. Olha lá, obra-prima, são duas palavras. Ponta, pé, tá vendo? O composto ele tem mais de uma palavra ali naquela expressão. Os substantivos também podem ser comuns ou próprios. O que é a diferença? Vamos lá. Comum, cidade, rua, tudo que não deriva, tudo aquilo que não vem de uma outra palavra. E o próprio é aquele que tem nome próprio, né, que designa ali cidades, estados, nome de pessoas, né, Brasil, Atlântica, José. Então tudo aquilo que dá nomes
e sempre vem com letra maiúscula. O que a gente vê de pessoas escrevendo substantivo próprio com letra minúscula não está escrito, tá vendo? Ó, a primeira letra sempre vai ser letra maiúscula, sempre vai ser letra maiúscula. Por que que vai ser letra maiúscula? Porque é nome próprio, é nome de gente, é nome de cidade, é nome de estado, tá? Então, sempre com letra maiúscula. E além dessas classificações, simples, composto, comum, próprio, ainda temos o substantivo coletivo. O substantivo coletivo é aquele que vai designar um conjunto de mesma espécie, um conjunto da mesma espécie ali. Por exemplo, um cardume, que é de peixes, né? A manada, que pode ser de elefantes. Então, assim, é um coletivo que é um conjunto de coisas da mesma espécie. Coisas, né, de mesma espécie. Então, esse é o substantivo coletivo. Beleza, até aqui tá tudo bem. Os substantivos, eles podem ser classificados também quanto aos aspectos, ao seu significado de abrangência ou à sua formação. Os substantivos classificados quanto ao seu significado de abrangência, olha só que legal, podem ser os concretos, abstratos, comuns e próprios. E os substantivos classificados quanto à sua formação, olha só que legal, podem ser os simples, compostos, primitivos, derivados ou coletivos. Essas classificações aqui são as mesmas que eu mostrei para vocês agora há pouco. Olha aqui, ó, deixa eu só mostrar aqui que vocês vão ver a diferença. Olha só, primitivo, derivado, concreto, abstrato, simples, composto, comum, próprio e coletivo. Então, essa classificação aqui é que é importante vocês distinguirem para na hora de fazer o exercício, tá? Formação dos substantivos quanto ao significado de abrangência, eles podem ser concretos, abstratos, comuns e próprios. E quanto aos aspectos relacionados à formação, eles podem ser simples, compostos, primitivos ou derivados. Printa essa tela, tira uma foto dessa tela, dá uma pausa no vídeo aí, escreva essa diferenciação aí no seu caderno, porque isso aqui é importante, tá? Deu uma pausa aí, copiou? Beleza, então vamos seguir. Agora sim a gente segue. Olha lá, é uma classe variável e ela sofre flexões, essa classe dos substantivos. Ela é uma classe bem variável. Vocês viram lá que tem umas que são invariáveis, né? As conjunções lá são invariáveis. Peraí que eu acho que tá batendo ali de fora. Pronto. Bom, os advérbios, as preposições e as conjunções, elas são classes de palavras invariáveis, o que não é o caso do substantivo, né? O substantivo ele é variável e ele sofre aí algumas flexões. Vamos ver quais são elas. Opa, peraí. Vamos ver quais são elas. Olha só, o substantivo ele pode variar em número. Deixa eu só ir destacando aqui para vocês para ficar mais fácil. Peraí, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Olha só, o substantivo ele pode variar em número. O que é isso? Número é singular ou plural. Ele pode variar em gênero. O que é gênero? Masculino ou feminino. Ou então ele pode variar também em grau, que temos o grau normal, o grau aumentativo e o grau diminutivo, tá? Então, o substantivo, ele sofre essas variações, ele sofre essas flexões, tá? Vamos ver o que são cada uma dessas variações aqui agora. Vamos mostrar aqui de forma particular. E vamos tomar como ponto de partida, vamos tomar como exemplo a palavra menino, substantivo menino. Gente, o nome menino, a palavra menino, é tudo a mesma coisa, tudo designa um substantivo, que substantivo é dar nome a alguma coisa, né? Então, vamos usar aqui a palavra menino. Menino, quanto à classificação, quanto ao número ali, nós temos menino no singular e meninos para plural, né? Que é mais de um. E quanto ao gênero, nós temos menino e temos menina, que é o gênero masculino, menino, e o feminino, que é menina. E o grau? Quanto ao grau, nós temos o grau normal, que é menino, né? O grau aumentativo, que é o meninão, e o grau diminutivo, que é o menininho. Olha só que legal, temos todas essas classificações aí, todas essas flexões. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha, número, singular, menino, plural, meninos. Masculino, menino, feminino, menina. Até aqui tudo bem? Quanto ao grau normal, que é o menino, normal, o grau aumentativo, que é o meninão, e o grau
diminutivo, que é o menininho, tá vendo? Essas são as classificações, são as flexões do substantivo menino. Olha só, aqui tem muita informação para uma página só. Os substantivos, eles podem ser biformes e os substantivos uniformes, tá? Os substantivos biformes, eles têm duas formas, que é uma para o masculino e a outra para o feminino. Olha, biforme, duas formas, tá vendo? Uma para o masculino e outra para o feminino. Gato, gata, certo? Gato, deixa eu só mostrar aqui, ó. Ele possui duas formas. Uma para o masculino, gato, e outra para o feminino, gata. Então, esse é o substantivo biforme. Agora, o substantivo uniforme, como o próprio nome já diz, uniforme, uma única forma que serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, é uma forma só para o masculino e feminino. Então, há uma forma só. E esses substantivos uniformes, eles podem ser epicenos, né, que quando fala sobre animais, sobrecomuns e comuns de dois gêneros. Como assim? Eles podem ser epicenos, a cobra macho, a cobra fêmea. Então, existe uma única forma para designar, por exemplo, cobra. Cobra, ela tanto faz se ela for fêmea ou se ela for. Você vai usar uma palavra só para designar cobra, seja ela fêmea ou seja ela macho. E os sobrecomuns? Os sobrecomuns não vai definir sexo, né? Não vai definir o gênero ali. Por exemplo, criança. Criança eu posso usar tanto para o masculino quanto para o feminino. E testemunha é a mesma coisa. Testemunha eu posso usar tanto para o masculino quanto para o feminino. E os comuns de dois gêneros? Comuns de dois gêneros também vai indicar o sexo das pessoas por meio do artigo. Qual que é o artigo? Aqueles que eu expliquei para vocês aqui anteriormente. Bom, pessoal, então aqui nós temos os substantivos. Eu tive que dar uma saidinha, então agora que eu voltei, tá? Então eu vou explicar mais uma vez pra gente pegar aí o mesmo bonde, tá? Os substantivos biformes. Os substantivos biformes é aquele que tem duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Temos aqui o exemplo do gato e da gata. Gato, gata. Tá vendo que cada um tem uma forma? Uma para o masculino e uma para o feminino. Já os substantivos uniformes, o próprio nome já fala, é uma única forma, ele tem uma única forma tanto para o feminino quanto para o masculino. Por exemplo, criança, testemunha. A testemunha, no caso da criança e da testemunha, é uma única forma tanto para o masculino quanto para o feminino, não vai ter distinção aqui. A única coisa que pode variar é o caso dos artigos, né? Que vai indicar se é masculino ou se é feminino. É o caso dos artigos que é a única coisa que pode variar. No mais, os substantivos biformes, o próprio nome já diz, ó, dois, né? Duas formas. O substantivo uniforme, apenas uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Uma única forma ela serve tanto para o masculino quanto para o feminino. E dentro dessa classificação dos substantivos uniformes, dentro dessa classificação dos uniformes, nós temos três subdivisões. Três subdivisões que são essas aqui, ó, que são os epicenos, né, que a gente vai falar classificar os animais. Nós temos aqui os sobrecomuns. O que é o sobrecomum? Sobrecomum, nem o artigo não vai variar, tá vendo? Nem o artigo não vai mudar. Vai ser o mesmo artigo tanto para o masculino quanto para o feminino. E os comuns de dois gêneros. Comuns de dois gêneros vai indicar o sexo através do artigo, né? E por meio do artigo é que você vai descobrir se é masculino ou se é feminino. É através do artigo, ó, o colega, a colega, tá vendo? O doente, a doente. Comum de dois, olha, dois. Dois artigos, o e o a. Lembra disso, faz essa inferência aí para você não esquecer. Comum de dois artigos, o e a. Sobrecomum, o sobrecomum é um só para todos os gêneros, feminino ou masculino. E os epicenos nós vamos falar de animais, tá? Quando falar de animal, você já lembra logo de epiceno. Não vou nem entrar no detalhe do macho e fêmea, porque você já sabe que se trata de animal, tá? Você vai falar cobra macho e a cobra fêmea. Você não vai falar o cobro e a cobra, né? Então, é cobra macho e cobra fêmea. Quando se tratar de epiceno, você já tenha isso em mente, beleza? Bom, pessoal, até aqui tá tudo bem? Tudo tranquilo? Então, vamos seguir.
Então, agora nós vamos passar para as atividades. As atividades, tá perguntando aqui, a primeira questão da apostila tá perguntando assim, ó, qual é a função do substantivo? Claro que você vai ter que voltar no material, na sua apostila, dar uma lida lá no iniciozinho e você vai descobrir o que é substantivo. Mas como eu sou uma professora muito bacana, muito gente fina, eu já vou adiantar o seu trabalho. Eu peguei lá aquele primeiro slide que eu expliquei para vocês lá atrás sobre substantivo e tá aqui para você. Você tira a sua resposta a partir daqui. O que é substantivo, né? Só um minutinho, gente. Aí você vai tirar a sua resposta daqui. O que é substantivo? Você vai escrever na sua apostila o seguinte, olha só, peraí, deixa eu só colocar uma canetinha aqui. O que é substantivo? É a palavra que dá nome aos seres em geral. Lembra que eu até circulei isso aqui lá no slide anterior e disse para vocês esquecerem essa parte aqui? Porque isso aqui é uma parte mais específica, mas, né, você não precisa tanto aprender isso aqui agora, não. Vamos deixar isso aqui para lá e vamos focar nisso aqui, ó. Que substantivo é a palavra que dá nome aos seres em geral. Escreve isso aí no seu caderno, na sua apostila. Na sua apostila não, no seu caderno, né? Porque a apostila a gente não escreve na apostila. Pronto, feito isso, nós vamos para a questão número 2. O que pede a questão número 2 aí da sua apostila? A questão número 2 está perguntando quais são as 10 classes de palavras. Explique cada uma delas de forma resumida. Lembra lá que eu falei para vocês de todas elas, resumidamente? Falei separadamente de cada uma? Então, pois é, aqui que você vai responder essa questão. Nós temos o substantivo, o artigo, o adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Essas são as 10 classes de palavras. É isso que você tem que pôr aí no seu tá? Só que lá tá pedindo para você explicar cada uma delas de forma resumida. Então é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres em geral. O artigo é a palavra que se coloca antes do substantivo para determiná-lo de modo particular, que são os artigos definidos, o, a, os e as. Ou de modo geral, que são os artigos indefinidos, uma, uns e umas. Adjetivo é a palavra que tem a função de expressar as características, as qualidades ou os estados dos seres, beleza? Numeral é a palavra que exprime uma quantidade definida, exata de seres, de pessoas, de coisas, ou então a posição de alguém em determinado local, beleza? Já colocamos aí numeração. Próximo, numeração não, desculpa, numeral. Próxima classe é o pronome. O pronome é a palavra que substitui ou acompanha um nome, um substantivo, beleza? Curto e grosso. Verbo, palavra que por si só exprime um fato, ação, estado ou fenômeno da natureza, beleza? Também já está feito. Advérbio é a palavra invariável que se relaciona com o verbo para indicar a circunstância, de tempo, de lugar ou de modo, né? Aí sim ocorre o fato verbal, beleza? Mas o advérbio pode colocar só até aqui, quer ver, ó? Pera aí, deixa eu pegar a canetinha aqui. Ó, palavra invariável que se relaciona com o verbo para indicar as circunstâncias de tempo, lugar e de modo. Pronto, pode pôr só isso aqui. Dá uma pausa no vídeo aí, enquanto você copia, tá? E eu vou seguindo aqui para o vídeo não ficar muito longo. Agora, a próxima classe é a preposição. Só um minutinho, peraí. Aqui toda hora um chama, aí você tem que parar, tem que pôr pausa aqui para mandar calar a boca, que tá atrapalhando. É complicado. Olha só, a preposição é a palavra invariável que liga outras palavras, estabelecendo entre elas determinadas relações de sentido e de dependência. A preposição, então, ela vai ligar outras palavras e vai estabelecer entre elas a relação de dependência. Isso aí é a preposição. As conjunções. A conjunção é a palavra invariável que liga duas orações, viu só? A preposição liga duas outras palavras e a conjunção vai ligar frases, vai ligar orações ou duas palavras da mesma função. Beleza? Deu para entender essa diferença, né, gente? Que as únicas que dá para confundir um pouquinho é a preposição com a conjunção. Mas você lembra que a preposição vai ligar duas outras palavras e a conjunção, ela vai ligar duas orações. Então, por aí já dá para você entender, tá? Próxima. A interjeição. A interjeição é o conjunto de palavras que de forma intensa e instantânea exprime sentimentos, emoções e reações psicológicas. Excelente. Interjeição é isso mesmo. A questão número 3. A questão número 3 está falando para você colocar verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso.
Então, vamos lá. Adjetivo é a palavra que, por si só, exprime um fato. Em geral, uma ação, estado ou fenômeno da natureza e localizam no tempo. É o adjetivo que faz isso? Que exprime aí um fato, uma ação, um estado? Não, isso é verbo. Então, essa alternativa está falsa. Letra B. Advérbio é a palavra invariável que se relaciona com o verbo para indicar circunstância de tempo, de lugar, de modo em que ocorre o fato verbal. Beleza, é verdade. O advérbio ele dá a circunstância para o verbo. Se você tiver ficado em dúvida, volta lá na anotação, lá na apostila e procura o que é advérbio, tá? Advérbio ele vai dar a circunstância para o verbo. Ele vai indicar tempo, lugar, modo, né? A forma para o verbo que o verbo. Eita! É a forma que ocorre fato verbal. Quase que não sai. Letra C. Pronome é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo, um nome, definindo-lhe os limites de significação. Beleza, é isso mesmo. Pronome é a palavra que substitui ou acompanha o nome, verdadeira. A letra D. Adjetivo é a palavra que se coloca antes do substantivo para determiná-lo. Opa! A palavra que vai antes do substantivo para determinar ele é artigo, né? De modo definido, particular ou indefinido de modo geral. Então, tá errado, essa é falsa. A letra E. Conjunção é a palavra ou o conjunto de palavras que de forma intensa, instantânea... Opa, não é conjunção. Isso aí é interjeição. Vocês lembram lá que a gente falou sobre que da forma instantânea de representar ali o som da bomba, bum. Então, é interjeição. Isso não é conjunção, é falsa. A letra F. Substantivo é a palavra que exprime uma quantidade definida, exata de seres ou a posição que se ocupa em determinada sequência. Por aqui você já vê que está errado, porque tem a questão anterior lá que fala sobre o substantivo, que é que dá nome, né? Então, essa aqui é falsa. O que é que faz isso? Que coloca aí a posição de que um ser ocupa em determinada sequência, a quantidade exata de seres e pessoas é numeral, né? Então, não é substantivo. A letra G. Preposição. Palavra invariável que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas determinadas relações de sentido e sequência. Olha só, essa é verdadeira, tá certinho. É a palavra que liga duas outras palavras. Se fosse ligar uma oração, aí não seria preposição, tá? Letra H. Letra H. Numeral é a palavra que se relaciona com o verbo para indicar circunstância de tempo. Falou em verbo, gente, numeral não dá circunstância de verbo. Numeral ele indica quantidade, lugar ou posição, que é o que nós vimos aqui no início, né? Cadê? Aqui, ó, que exprime quantidade, né? Definida, exata de seres, de pessoas ou posição. Isso aqui é numeral. Essa palavra invariável que relaciona com o verbo é o quê? É verbo, não é numeral. Tá, peraí, deixa eu tomar aqui. Não é numeral, é o advérbio, então é falsa. Agora nós temos aqui todas as alternativas falsas, porque tem um comando na questão que fala para você tornar verdadeira as alternativas que ficaram falsas, não é isso? Então aqui eu já peguei todas as alternativas que ficaram falsas e coloquei elas aqui para a gente fazer as alterações necessárias. Olha só, o que é a palavra que por si só exprime o fato, uma ação, um estado ou fenômeno da natureza? Verbo. Qual que é a palavra que se coloca antes do substantivo para determiná-lo? Artigo. Qual que é a palavra que de forma intensa, instantânea, exprime sentimentos e emoções? É a interjeição. Se ficou dúvida, gente, volta no material, lê o material para fazer, tá? Não fica com dúvida. Qual é a palavra que exprime uma quantidade definida, exata de seres e pessoas? Essa é numeral, né? E é a palavra invariável que se relaciona com o verbo para indicar circunstância de tempo, de lugar e de modo. É o advérbio, né? Então, aqui, essas alternativas ficariam verdadeiras dessa forma, né? Tirando aqui, claro, eu até esqueci de tirar, não sei como é que eu vou conseguir. A gente tinha que ter tirado eles, tá? Eu até esqueci de remover eles daí, mas essas alternativas, fazendo essas alterações aqui, que eu fiz, que eu mostrei para vocês agora, as alternativas já ficam verdadeiras. É só você copiar dessa forma. Pausa o vídeo, copia as alternativas da forma correta que tá aí agora, tá? E eu vou continuar aqui. Vamos lá, então. A número 4 está perguntando o que é estudado na morfologia. Lembra lá no início que eu mostrei para vocês, o primeiro slide? Olha só.
que é estudado na morfologia? Morfologia é o estudo da estrutura, informação e classificação das palavras. Então, essa é a questão número 4. O que é o estudo da morfologia? É o estudo da estrutura, da formação e classificação das palavras. Você vai copiar esse balãozinho aí, você vai copiar ele aqui, tá? Olha só, é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. Isso que a gente estuda em morfologia. Pausa o vídeo, copia aí, tá? Questão número 5. Como se classificam os substantivos quanto aos aspectos relacionados à formação? Esse slide também eu vou mostrar aqui para você. Lembra desse slide aqui que eu mostrei para vocês no início? Quanto à formação, olha só como eles são classificados. Quanto à formação. Só um minutinho que eu vou pedir para baixar uma televisão ali, gente. Peraí. Quanto ao aspecto da formação, olha só como os substantivos são classificados: simples, compostos, primitivos, derivados e... Eita, cadê a canetinha? Peraí. Ah, sumiu foi tudo. Peraí, vamos lá de novo. São simples, compostos, primitivos, derivados e coletivos, tá? Eles são classificados quanto à formação assim. Vamos passar aqui, ó. Peraí. Então, essa é a questão número 5. Como eles são classificados quanto aos aspectos relacionados à formação? Quanto à formação, eles são classificados assim, tá? Aí você pausa o vídeo, copia aí, né? Você vai copiar simples, composto, primitivos, derivados e coletivos. Questão número 6. Como se classificam os substantivos quanto ao significado de abrangência? É o mesmo slide, lembra lá no início que eu mostrei para vocês? Quanto ao significado de abrangência, eles são classificados em... Tá aí, concretos, abstratos, comuns e próprios. A parte que você vai colocar no seu caderno é essa aqui, ó. Ó, eles são classificados quanto ao significado de abrangência, eles são classificados em concretos, abstratos, comuns e próprios. Beleza. Então, vamos lá, vamos seguir. Olha só, agora nós vamos para a classe de palavras que se chama artigo. Essa palavra, esse artigo, é o que vem antes do substantivo, né? Que vai indicar se ele vai ser empregado de maneira definida ou indefinida. De maneira definida, já expliquei para vocês, que é o, a, os e as. Ou indefinida, a maneira indefinida é uma, uns e umas. Além disso, o artigo indica ao mesmo tempo o gênero e o número dos substantivos. Isso mesmo. Essa aqui é uma informação muito valiosa. Então, guarda isso aí. Se você achar que deve copiar, você copia. Senão, você printa a tela. Gente, essas classes de palavras não tem muito macete, não. É você ler e você realmente entender. Não tem como eu te dar aqueles macetinhos assim para você conseguir gravar isso na cabeça. Isso aqui você vai conseguir repetindo várias vezes, lendo várias vezes, porque não é difícil. Você só precisa entender qual que é a função de cada um, tá? Então, vamos lá. Vamos seguir. Ah, lembrando também, quando eu falo em gênero, eu estou falando em masculino e feminino. Quando eu falo em número, eu estou falando em singular e plural, tá? Lembra lá que eu mostrei para vocês os artigos definidos? O, a, os e as. E os indefinidos, uma, uns e umas. Printa essa tela ou copia isso aí no seu computador, ou copia isso aí no seu caderno, tá bom? E quando eu falo em gênero, deixa só eu fazer uma pausa aqui para mostrar para vocês. Deixa eu pegar a canetinha aqui, peraí. Quando eu falei em gênero no slide passado, lembra lá que eu falei nesse slide aqui sobre gênero, ó, que tem masculino e feminino, e número singular e plural, que o artigo define isso também? Pois é, quando eu falei sobre isso para vocês, deixa eu passar aqui agora, eu falei nesse sentido aqui, ó, quer ver? Peraí. Canetinha. Olha aqui. Masculino, feminino, singular, singular e plural. Tá vendo? Plural. Aqui, a mesma coisa, né? Quantidade, se é uma só ou se é mais de uma, tá vendo? Então, esses artigos também servem para isso, para definir os gêneros. Além dele colocar de forma particular ou de forma geral, ele também serve para identificar, para particularizar se é masculino, se é feminino, se é mais de um, se é só um, tá? Então, vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Os artigos definidos, o, a, os e as. Sempre vai ser esses.
Artigos indefinidos, uma, uns e umas. Sempre vai ser? Sempre vai ser, tá? Esses aqui. Então, grava aí, ou printa a tela, ou tira uma foto com seu telefone. Fique com isso guardado na sua cabeça, no seu coração, tá bom? Então, vamos lá. Um exemplo para vocês de artigo definido. Eu comprei o carro. Eu não comprei qualquer carrinho, não, gente. Eu fui lá e comprei o carro. Tá vendo? Eu estou particularizando o carro. Não é qualquer um. É o carro que eu comprei. Agora, eu comprei um carro. Ah, mas qual carro? Um aí. Comprei um qualquer aí. Tá vendo? Então, é essa que é a diferença dos artigos. Ele vai definir ou indefinir. No caso aqui de baixo, ele está indefinindo. Eu comprei um carro. É qualquer um. Comprei um lá, tá? Então, ele está indefinindo. Agora, você vai pegar seu caderno, vai escrever aí artigo no seu caderno. Você vai copiar essa questão aqui, a questão número 1. Dá uma pausa no vídeo e copia essa questão aí no seu caderninho, bem bonitinho. Escreve assim, ó, identifique os artigos, circule-os e classifique-os em definidos ou indefinidos. Se você ainda não copiou, pausa o vídeo e copia. Vou dar um tempinho para você pausar. Pausou? Ótimo, você já copiou? Beleza. Vamos lá então, letra A. Para todos os males, há 2 remédios, o tempo e o silêncio. Aqui nós precisamos identificar os artigos para ter como a gente classificar eles, tá? Então vamos identificar eles aqui? Olha lá, os, o e o. E esses são o quê? São artigos definidos. Mas por quê? Porque olha aqui, nós colocamos aqui antes, ó. Tá vendo os artigos definidos? Por isso que eu falei para vocês, tira uma foto, printa, copia, faz sinal de fumaça, porque isso aqui vocês vão precisar. Então, os artigos definidos estão lá, ó, o, a, os e as. Sempre que isso aqui aparecer na frase, vai ser artigo definido, porque está definindo ali. Olha lá, o. São artigos definidos. Agora, letra B. Estando em moda, todos os vícios passam por virtudes. Vamos procurar os artigos? Acho que só tem um artigo, né? Que é o os. Os. O que o os é? Artigo definido, não é isso? Coloca aí no seu caderno. Vamos seguir aqui. Dá uma pausa no vídeo, copia essas questões aí no seu caderno pra gente fazer junto, beleza? Eu vou dar uma pausinha aqui pra você pausar o vídeo. Pronto, já copiou? Então vamos lá. A rosa sem perfume é um punhado de pétalas que o vento leva. Vamos procurar os artigos aqui? Cadê os artigos? A, o. Olha só, então nós temos os dois tipos, né? Nós temos o a e o o, que são artigos definidos, e nós temos o que é artigo indefinido. Então nós vamos colocar os dois aqui, definidos e indefinidos. A letra D. Existe algo no amor que nunca morre, por isso o amor é eterno. Então, aqui nós vamos identificar primeiro os artigos. Só tem esse artigo, né? Só o. Então, ele é o quê? Definido. Isso mesmo. É um artigo definido. A letra E. A simpatia nos dá amigos, o interesse nos dá companheiros. Vamos procurar os artigos? Beleza. São artigos definidos. É isso mesmo. Então, você aí de casa que está me acompanhando, coloca essas respostas aí no seu caderno. A número 2. A questão número 2, pausa o vídeo, copia essa questão no seu caderno e a gente volta resolvendo a questão. Pronto. Indique nas frases se os artigos estão definindo ou indefinindo os substantivos a que se referem. Primeiro, vamos encontrar os artigos. Certo, já encontrei aqui. Comprei uma bolsa vermelha. Aqui ele está definindo ou indefinindo? Lembrando, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui, peraí. Vamos facilitar a vida, ó. Ó, os e as. Isso aqui é esse aqui, gente, definindo. Ou indefinido. Vamos ver aqui o indefinido aqui também. Quer ver? Espera aí, deixa eu colocar aqui outro aqui. Indefinindo. Vamos lá. Indefinindo é uma, uns, umas. Ficou meio aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo arrastar. Não consigo arrastar. Vai ter que ficar aqui mesmo. Então, isso aqui é só pra gente conseguir fazer o exercício, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se vai sumir. Sumiu. Mas tá valendo, tá bom. Comprei uma bolsa vermelha. Então, aqui, esse uma está indefinindo a bolsa vermelha, né? Está indefinindo. É qualquer uma. Comprei uma aí.
uma bolsa vermelha aí qualquer. Letra B. Os alunos ganharam muitos livros. Vamos procurar o artigo? Ah, ele está aqui. Esse artigo ele está definindo ou indefinindo? Nesse caso, ele está definindo. Ele está definindo o substantivo. Ele vem antes do substantivo para definir ele, tá? A estante era grande. Olha o artigo aqui, ó. O A. O A é o quê? Ele define ou ele indefine o substantivo? Ele está definindo o substantivo. É a estante grande. Letra D. Ganhei uns discos do meu irmão. Cadê o artigo? Tá aqui, ó. Ganhei uns discos do meu irmão. Quais? Alguns, uns aí. Sei não. Ele está indefinindo o substantivo. Letra E. Vi umas meninas cantando no parque. Cadê o artigo? Umas, certo? Umas, quais meninas? Ah, umas aí. Está o quê? Indefinindo o substantivo. Essa questão, terminamos. A número 3. Copia número 3. Pronto. A questão número 3 tá assim, ó. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Número 1, você vai colocar quando for artigo definido. E número 2, você vai colocar quando for artigo indefinido. Primeira coisa é encontrar os artigos, né? Nós já sabemos quais são. Então, aqui nós vamos encontrar eles. Vamos lá. O vidro daquela casa está quebrado. Número 1, é definido, né? A mulher de cabelo roxo entrou naquele supermercado. O A é artigo definido, isso mesmo. Parabéns, número 1. Um vaso sumiu da banca. Qual vaso? Ah, um aí. Indefinido, número 2. A mulher de rosa virou a esquina. Cadê os artigos? Isso mesmo. Ele está definido ou indefinido? Número 1, definindo. Agora, um garoto recolheu todo o lixo. Qual garoto? Ah, um aí. Indefinido, número 2, né? Peraí, isso. Uma ventania quebrou as árvores da praça. Cadê o artigo? Uma. E o outro artigo? As. Tá vendo que aqui nós temos os dois, então. Nós temos um artigo definido e um indefinido. Beleza? Pausa o vídeo, copia as respostas direitinho no seu caderno, prestando bastante atenção nos enunciados, tá? E quem já terminou, nós vamos passar adiante. Questão número 4. Explique qual é a função do artigo. Quando você vai falar sobre a função do artigo, você pode voltar lá no conteúdo, que lá tem escrito a função do artigo. Lá está falando, ó, o artigo é a palavra que vindo antes de um substantivo indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo indica ao mesmo tempo o gênero e o número dos substantivos. Aqui já tem a sua resposta. Qual que é a pergunta mesmo? Explique qual é a função do artigo. Aqui você vai falar sobre a função. A partir do que você leu, você entendeu, você vai saber que o artigo ele serve para... O artigo serve para definir ou indefinir o substantivo. Indefinir o substantivo, que eu estou mudando a resposta, você vai ver aí, tá? O artigo ele serve para definir ou indefinir um substantivo. Olha só, essa é a função do artigo. Ele serve para definir ou indefinir um substantivo. Ele também pode indicar ao mesmo tempo o gênero e o número desses substantivos. Ele também pode indicar ao mesmo tempo o gênero e o número desses substantivos. Coloque isso aí na sua resposta, tá? Põe uma pausa no vídeo se achar necessário e você copia essa resposta. E eu vou passar adiante. Aqui eu já sublinhei para vocês, ó, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. A função dele é isso, é indicar se é definido ou se é indefinido esse substantivo, né? E também indicar ao mesmo tempo o gênero e o número desses substantivos. Isso aí eu já expliquei para vocês. Dá uma pausa aí e copia a resposta. Não copie igual tá aqui. Monta a sua resposta bem bonitinho, que o artigo ele serve para dizer se o substantivo está sendo empregado definido ou indefinidamente, né? Coloca lá a resposta bem bonitinha. Agora, nós vamos falar sobre o adjetivo. Adjetivo é uma classezinha pequena em relação às outras, né? É uma classe pequena e é a palavra que expressa uma qualidade ou característica.
seja ela qual for, qualidade, característica ou então um defeito, pode ser defeito também, tá? E esses adjetivos, eles podem ser biformes ou uniformes. Como assim? Biformes. Tem duas formas, sendo uma para o masculino e outra para o feminino. Ou então, ou seja, né, que é a questão lá que eu mostrei para vocês do ativo, ativa, mal e má, judeu e judia, tem uma forma para o masculino e uma forma para o feminino, tá? E agora, os uniformes, eles têm uma só forma tanto para o masculino quanto para o feminino. É uma forma só. Homem fiel, aliás, desculpa. Homem feliz e mulher feliz. Então, é uma forma só, feliz aí vai ser usado tanto para o homem quanto para a mulher. É uma forma só, não vai mudar nem gênero e nem número. Só que tem um pequeno detalhe. Esse slide aqui, ele ficou no lugar errado. E eu fui falando, fui lendo aqui, agora que eu percebi. Essa aqui é da classificação dos substantivos, tá? Não é nada dos adjetivos, não. Espera aí que eu não vou gravar de novo, tá? Porque eu já tô aqui com 55 minutos de vídeo gravados. E eu não vou apagar e começar tudo de novo, não, tá? Eu vou voltar esse slide pro lugar dele e eu já trago aqui mostrando pra vocês. Não confunde, não, tá? Peraí, nós paramos aqui, ó. Deixa eu só mostrar pra vocês. Nós paramos aqui, que o adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade ou uma característica, tá? Esse aqui não faz parte. Nós paramos aqui. Adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade ou característica. Segura aí que eu vou levar o slide lá pro lugar dele. Eu já volto mostrando pra vocês. Aqui, ó. Aqui, o lugar daquele slide é aqui. Quando a gente fala sobre os substantivos lá, que eles são biformes e uniformes. Os uniformes têm duas formas, o gato e a gata. E os uniformes têm uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, tá? E aqui eu tô mostrando a subdivisão dos uniformes, que são os epicenos, que falam de animais, os sobrecomuns, que você usa criança, tanto para uma criança menino quanto para uma criança menina, né? Que seria o sexo aí, o gênero. E a testemunha também você usa tanto para homem quanto para mulher. A testemunha, independente se ele é homem ou se ele é mulher. Isso é sobre comum. E o comum de dois gêneros que indica o sexo das pessoas por meio do artigo, né? O colega, o doente, a doente, né? Então, é nessa questão aqui agora que eles vão entrar, os biformes e os uniformes, que é aquele slide que estava lá no meio dos adjetivos que eu não sei o que ele estava fazendo lá, né? Aí os biformes aqui tem duas formas, sendo uma para o masculino e outra para o feminino. Ativo, ativa, mal, má, judeu e judia. Então, tem as duas formas, uma para cada, né? E o uniforme é uma forma só para falar tanto masculino quanto feminino. A testemunha, a criança, o homem feliz, a mulher feliz. Então, você tem uma forma só para falar dos dois, beleza? Então, aqui agora nós vamos voltar lá para a questão onde a gente estava, que é a questão de número... É a questão de número 1 sobre os adjetivos, tá? Então, o adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade, uma característica, um defeito de algum objeto ou de alguma pessoa, tá? Então, é isso aqui que nós paramos, é aqui que nós paramos. Adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade ou uma característica. Eu vou falar mais uma vez para que fique bem gravado na sua cabecinha, tá? Escreve aí no seu caderno agora adjetivo e coloca a questão número 1. Coloca lá atividade sobre adjetivo ou simplesmente você coloca adjetivo e põe o número 1 e copia essa questão aqui. Explique a classificação dos adjetivos. Aqui nós vamos classificar os adjetivos. Eles podem ser primitivos, né, que são aqueles construídos por um radical só e não possuem acréscimo de sufixo ou de prefixo derivacional. O que é isso? É o primeiro, é a palavra ali que não deriva de nenhuma outra, é ela que dá origem a outras, né? Nós temos também os adjetivos derivados, que esses são construídos a partir de outros radicais, né? Com acréscimos ali dos sufixos de derivação. O que é derivação? É que ela vem de outras palavras. E os adjetivos pátrios são aqueles que se referem a continentes, países, regiões, a nacionalidade do indivíduo, né? Carmelitano, abadiense, né? Então, isso dá a característica coromandelense. E temos também os adjetivos simples, que são aqueles que apresentam um único radical. Essa é a classificação dos adjetivos, bem simples, bem tranquilo, bem sossegado, né? Vamos lá então, número 2. Qual é a diferença entre o adjetivo simples e o adjetivo composto? Olha só, aqui essa questão aqui já responde a número 2.
você vai olhar o que é um adjetivo simples? É aquele que tem um radical só. E qual que é o adjetivo composto? Se o simples tem um radical só, o composto tem mais de um radical, não é isso? Olha lá, ó. Os adjetivos simples são aqueles que apresentam um único radical. Adjetivos compostos são aqueles formados por mais de um radical, né? Pela estrutura morfológica do significado expresso pelo adjetivo, que identificamos as suas classificações. Essa parte aqui nem precisaria ter colocado ela. Aqui, ó, a nossa resposta tá aqui, deixa eu colocar para vocês. São formados por mais de um radical. Pronto. E os adjetivos simples são aqueles que apresentam um único radical. Você vai colocar só isso aí no seu caderno, beleza? Põe uma pausa aí e copia. E eu vou para o número 3. Questão número 3 está falando para você formar 8 frases com 8 adjetivos simples. Então, assim, são aqueles adjetivos bem simples, sem nenhuma complexidade, né? Por exemplo, mesa branca, copo transparente, o celular preto. Então, assim, são frases simples. Você vai fazer as suas aí sem problema nenhum, tá? Você vai dar qualidade de alguma coisa, dar uma característica de alguma coisa, né? Porque adjetivo é uma das classes mais simples que tem. Colhemos flores lindas, tá vendo? Lindas aí é o adjetivo. E aqui eu vou colocar mais umas aqui para ajudar você. Mas eu acho que você consegue muito bem fazer as suas aí, tá? Ó. A menina trapaceira ganhou o jogo. O que a menina é? Trapaceira. Deixa eu só ir colocando aqui para vocês, ó. Pera lá. Deixa eu pegar a minha canetinha. Olha só. A menina trapaceira. O mar escuro de Ilhéus é calmo. Aqui tem até 2, ó. O barco vermelho, a blusa azul, o homem zangado, o banco do carro era azul, o banco, né, tá dando característica aqui do banco, que é azul, flores lindas, buscamos a bicicleta velha, tá vendo? Então, esse aqui é adjetivo. Pausa o seu vídeo aí e faz as suas 8 frases. Continuando aqui, a número 4, estamos quase terminando, tá? Essa parte dos adjetivos. A número 4 está falando para você observar os tipos de adjetivos e as suas definições. E em seguida, marcar o tipo de adjetivo de acordo com a sua definição. Muito bem, então aqui nós temos os adjetivos aqui embaixo. Peraí. Vou pegar minha canetinha. Nós temos os tipos de adjetivos aqui embaixo. E aqui nós temos as definições deles. Né? Nós vamos observar essas definições e vamos marcar aqui embaixo, beleza? Então, vamos lá, vamos fazer isso. Olha, os adjetivos formados por apenas um radical. Peraí, deixa eu... Quais são eles? Os adjetivos formados por apenas um radical. Eu peguei o recorte da apostila de vocês, na página 17, que está explicando direitinho a classificação dos adjetivos. Então, qual que é esse adjetivo formado apenas por um radical? Vamos procurar aqui, ó, a classificação é essa. E os adjetivos formados apenas por um radical. Cadê? Vamos procurar aqui onde que tá. Olha só. Adjetivo simples, formado por um só radical. Então, é isso aqui que nós vamos procurar lá agora no exercício, ó. Tá aqui embaixo, exercício simples. Ó, adjetivo simples. Vamos colocar, deixa eu pegar minha canetinha, mostrar pra vocês aqui, ó. Adjetivo simples é aquele formado por apenas um radical. Ótimo, vamos passar pro próximo. Bom, então agora nós vamos observar, peraí. Agora nós vamos observar os adjetivos formados por 2 ou mais radicais. Os adjetivos formados por 2 ou mais radicais. Vamos procurar aqui na apostila? Tá lá na página 17, quem quiser procurar na apostila e tiver com apostila, tá? Olha só, adjetivo formado por mais de um radical. Adjetivo composto. Então nós vamos voltar aqui e vamos colocar, olha só. Espera lá, deixa eu pegar minha caneta. Ó, formado... Olha aqui o adjetivo. Adjetivo formado por 2 radicais. Por 2 ou mais radicais, né? São os adjetivos compostos. Pronto. Agora, adjetivos que não são derivados de outra palavra em língua portuguesa. Quais são os adjetivos que não são derivados? São os adjetivos primitivos, né? Ele é que dá origem a outros adjetivos. Então, nós vamos lá procurar. Aqui, adjetivos primitivos, tá vendo? Ó, pegar o lápis. Ó, adjetivos primitivos. São eles que dão origem a outras palavras, eles não são derivados, tá? Agora,
Vamos passar para frente. Adjetivos formados a partir de outros substantivos ou verbos. Vamos procurar na apostila? Não dá na página 17? Cadê? Adjetivo que deriva disso. Olha lá, ó. Adjetivo que deriva de outros substantivos, né? De verbos ou até mesmo de outro adjetivo. Adjetivo derivado, né? Que é o caso do belíssimo, do bondoso e do magrelo. O belíssimo deriva de belo, o bondoso o bondoso deriva de bondade ou de bom, né? Aliás, de bom, porque aí do bom vem a bondade, vem o bondoso. Então, vamos lá. Vamos procurar lá no exercício onde que ele tá. Olha aqui, eles são os adjetivos derivados. Peraí. Ó, adjetivos derivados. São aqueles que derivam de outra... Eita! Aqui, ó. Tá aqui, ó. A pessoa vai ficando cansada, já não tá nem vendo o que tá colocando mais. Peraí. São esses aqui, ó. 4, ó. Eu 4, não 3, não. Eu coloquei sem ler, marquei sem ler. São aqueles formados a partir de outros substantivos ou de outros verbos, né? São os derivados. E agora, o que nós vamos procurar? Os adjetivos que se referem à origem ou à nacionalidade da pessoa, né? Ou do nome ou do substantivo. Quais são eles? São os adjetivos pátrios, né? Indica a nacionalidade, o lugar de origem do ser. Então, agora nós completamos o nosso exercício. Agora está pedindo para você marcar a alternativa que contém a sequência certa. Nossa sequência ficou 5, 3, 2, 4 e 1. Qual que é a sequência certa? É a letra D. Pronto, quem não conseguiu terminar, dá uma pausa aí e nós vamos seguir. A questão número 5 está pedindo para você fazer a correspondência e classificar corretamente os tipos dos adjetivos. Os tipos dos adjetivos estão descritos aí. Primeiro, antes de começar a fazer o exercício, a gente precisa relembrar o que é adjetivo simples, né? São aqueles que apresentam um único radical. O que é adjetivo primitivo? São aqueles que são constituídos por um radical e não possuem acréscimo de sufixo nem deriva de nenhuma outra. O que é o adjetivo derivado? São aqueles construídos a partir de outros radicais. Eles são construídos a partir dos adjetivos primitivos, né? Então, você vai acrescentar um sufixo ou um prefixo nele aí para fazer a derivação. E os adjetivos compostos, é difícil concentrar quando toda hora tem um chamando, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Adjetivos compostos são aqueles formados por mais de um radical, né? Adjetivos pátrios são aqueles que se referem a continentes, países, regiões e nacionalidades dos seres, né? Então, pronto, nós já definimos aqui o que é cada um. Fica mais fácil agora para a gente encontrar a ligação ali, qual que é o exemplo do adjetivo que está embaixo. Vamos lá, então? Eita, olha só, nós vamos marcar 1 para adjetivo simples, 2 para adjetivo primitivo, 3 para adjetivo derivado e 4 para adjetivo composto e 5 para adjetivo pátrio. O que eu indico para vocês? Façam o que for mais fácil primeiro e já vai eliminando algumas alternativas, tá? Por exemplo, o italiano e o verde escuro. O italiano e o verde escuro são mais fáceis de você identificar qual tipo de adjetivo que é. O italiano é o adjetivo pátrio, né? Você já pode até marcar ele aí, que é o número 5. O verde escuro é um adjetivo composto, né? Você já pode até colocar o 4 aí também. Já fica mais fácil, senão você vai ficar só entre o belo, o azulado e o pobre, tá? O azulado também é derivado, que vem de azul, né? Então fica fácil para você, já pode colocar um 3 aí. Então vai ficar simples, vai ficar só entre o belo e o pobre, tá ok? E olha só, quando é adjetivo simples, ele tem um único radical, né? Apresenta um único radical. Então, qual que é? É o pobre. O adjetivo primitivo, que é aquele que dá início às outras derivações, qual que é? Belo, isso mesmo. E o adjetivo que deriva, que é o derivado ali, que é o azul, azulado, tá vendo? O azulado vem de azul. O verde escuro. 4, adjetivo composto. O adjetivo verde escuro, ele tem 2 radicais. Tem mais de 1 ou 2 radicais e tem um sufixo acrescentado com o prefixo derivacional. Então, verde escuro é um adjetivo composto, porque ele tem formado por mais de um radical. Espera aí, gente, só um minutinho, tem um me chamando aqui de novo.
Pronto, então agora nós vamos falar sobre o último, que é o número 5, o adjetivo pátrio. O adjetivo pátrio é o que dá nacionalidade. Qual que é? O italiano, sobrou só o italiano, né? Bom, então essa foi a questão número 5. Deixa eu ver se tem mais algum comando. Tem. Agora você vai marcar a sequência certa. A sequência certa ficou 4, 5, 2, 3 e 1. 4, 5, 2, 3 e 1. Qual que é a alternativa correta? A letra B. Isso mesmo. Marca aí no seu caderno. E aqui tem a explicação do porquê, né, que a gente marcou cada uma delas. Dá uma pausa aí, você dá uma lidinha, que nós já falamos muito sobre isso, tá? Agora você vai pegar o seu caderno e vai escrever numeral e nós vamos fazer a explicação dessa classe de palavra e as atividades. Só porque isso eu vou deixar para uma próxima aula, porque nós já estamos com 1 hora e 9 minutos de aula gravados aqui, tá? Então nós vamos deixar esse conteúdo para a próxima videoaula. Então até mais!